Romanos capítulo 5, ele diz também no versículo 17: pois se pela transgressão de um só homem, ou seja, Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão, ou seja, de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça, ou seja, de Jesus Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos também por intermédio da obediência de um único homem, ou seja, Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está fazendo aquela comparação. O que Adão fez trouxe tal consequência. O que Jesus fez trouxe tal resultado. Mas o que eu vejo nessa passagem, Romanos capítulo 5, e eu indico que vocês leiam Romanos capítulo 5 inteiro, ele está simplesmente dizendo, olha, o que Adão fez trouxe consequências graves, mas o que Cristo Jesus fez foi muito maior. O Adão trouxe consequências para toda a humanidade, que é o quê? O salário do pecado é a morte. Todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, né? Mas Cristo Jesus, a obra de Cristo é muito maior, é muito mais elevada nas nossas vidas. Somos reconciliados gratuitamente pela sua graça. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 5. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, ó: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, ou seja, em Jesus, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, e tudo foi criado por ele e para ele. Ele, Jesus, existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha a supremacia. Simplesmente ele está falando que Jesus está muito acima de tudo, acima de todo nome, acima de toda potestade, de todo principado. A justiça de Deus que foi exercida nele nos pertence pela fé nele. No momento em que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a justiça de Deus exercida através da sua vida, ou seja, os seus pecados, a condenação que você tinha de direito por causa dos seus pecados, hoje você não tem mais, porque a justiça de Deus que foi exercida através de Cristo Jesus para a sua vida, ou seja, ele morreu, Jesus, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação.